Olá, seja bem-vindo. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o catabolismo de aminoácidos. Nós vamos ver vários aspectos desse processo, dando ênfase a esse processo que acontece nos animais. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é como que ocorre esse processo. Quais as circunstâncias que levam à ocorrência desse catabolismo. Existem três grandes momentos metabólicos, circunstâncias no nosso corpo, aonde a degradação, o catabolismo desses aminoácidos vai ocorrer. Um primeiro momento é o momento assim de renovação das proteínas celulares. Por quê? As proteínas elas são sintetizadas, né? Elas têm um ciclo funcional, um ciclo de vida, podemos dizer assim, né? E após isso elas precisam ser degradadas para que novas proteínas possam ser sintetizadas. E nesse processo, às vezes, de sintetizar e degradar, muitas das vezes não é a mesma proteína que é degradada que imediatamente ela é sintetizada. Então, o que acontece? Acontece que existe liberação de alguns aminoácidos que não serão usados nesse momento para síntese de proteínas. Então, esses aminoácidos estarão livres para o processo de catabolismo, se necessário. Uma segunda circunstância metabólica é quando a gente tem uma dieta rica em proteínas. Por quê? Porque a gente não tem um armazenamento de aminoácidos livres. Aminoácidos eles são utilizados para sintetizar proteínas. Só que muitas das vezes pode ser que o nosso nível de ingestão seja maior do que a necessidade de síntese do nosso corpo, né? Então, se a necessidade biosintética que usa aquele aminoácido já foi suprida e eu ainda tenho aminoácido sobrando, ainda tenho excedente, isso aí pode ser usado no catabolismo. E um terceiro e último uma condição é justamente se você tiver um processo onde você tem um jejum prolongado ou uma dieta que tem determinadas restrições. Isso pode levar a um processo de catabolismo de aminoácidos. Algumas condições, né, de distúrbios do seu organismo, uma doença, como por exemplo o diabetes, também pode causar isso. Tá? Então, um jejum prolongado ou uma dieta restritiva, por exemplo, uma dieta de baixos carboidratos, ele pode levar a um processo onde as proteínas corporais serão degradadas, liberando os aminoácidos para serem catabolizados. E em que parte do corpo ocorre esse catabolismo? Fígado. Então, a gente já viu vários processos onde o fígado está envolvido. E esse é mais um. Então, o catabolismo de aminoácidos ocorre principalmente no fígado. Tá. Então, o que a gente está falando? A gente está falando que as proteínas, tanto as proteínas da dieta, aquela que eu estou ingerindo, quanto as proteínas que estão dentro das células, por diferentes motivos, né, elas podem ser degradadas e liberarem os seus aminoácidos. O que vai acontecer com esse aminoácido? Então, se esse aminoácido está em excesso, ele não é necessário para sintetizar a proteína, ele vai ser catabolizado. Muito bem, então vou catabolizar o aminoácido. Só que eu preciso entender que o grupamento de carbono, ele é diferente do grupamento de amino. O nosso corpo reage de maneira diferente para essas duas partes. Então, a gente vai observar que o aminoácido, em primeiro lugar, ele vai ser quebrado e o grupamento de carbono, o esqueleto carbono, vai ser usado de uma maneira, enquanto o grupamento amino vai ser usado de outra maneira, tá? E aí a gente vai perceber isso. A gente vai perceber que esses esqueletos de carbono, eles efetivamente serão utilizados para a produção de energia. Ou, em determinadas circunstâncias, eles podem até ser utilizados para síntese de glicose. Enquanto o grupamento amino em excesso, ele é tóxico. Ele não pode ficar livre no organismo. Então, quando você tem uma quantidade de grupamento amino livre, tóxico, ele vai ser excretado.
cada organismo, cada animal, né, tem um tipo de excreção desse amônio. Nós vamos excretar esse amônio na forma de ureia. E para isso a gente vai conhecer esse ciclo da ureia. Então, existem organismos que excretam o nitrogênio em excesso diretamente na forma de amônia, tá? Porém, isso são principalmente organismos aquáticos. Por quê? Porque esse amônio ele é tóxico, tá? Então, esse grupamento amino, quando ele em excesso, ele pode causar toxicidez, tá? Então, normalmente, organismos aquáticos é que excretam assim. Nós, animais terrestres, excretamos na forma de ureia, tá? Então a gente vai ver como que é formada essa ureia para eliminar esse nitrogênio, sendo uma vantagem por diminuir o risco de toxicidez e também diminuir a perda de água, que isso ocorreria caso fosse liberado como amônia. E ainda tem um grupo que libera como? Na forma de ácido úrico. Tá? Então, uma outra forma de você pegar o nitrogênio que está em excesso e excretar. E isso é feito principalmente pelas aves e pelos répteis. E os vegetais? Como que os vegetais lidam com esse excesso de nitrogênio? Então, vegetal, a gente vai ver que é uma coisa completamente diferente do comportamento dos animais. Por quê? Se a gente pensar em termos da nossa agricultura, a gente logo percebe que o nitrogênio, na maioria das vezes, é o quê? Um fator limitante para o desenvolvimento do vegetal. Muitas das vezes, né, para se fazer um plantio, é necessário que se faça adubações com nitrogênio, adubações nitrogenadas. Então, para que você tenha um determinado desenvolvimento do vegetal, você tem que adicionar nitrogênio ao solo. Então, muitas das vezes, na cultura, no cultivo, é necessário isso. Então, o que se percebe? Os vegetais eles evoluíram vivendo normalmente em solos com baixa disponibilidade de nitrogênio. Então, a evolução deles foi para ser o quê? Eficiente no uso de nitrogênio. Então, os vegetais evoluíram de uma maneira que eles não excretam esse nitrogênio, eles não jogam fora esse nitrogênio. Então, eles têm mecanismo para quê? Para reciclar esse nitrogênio sem ter que excretar, sem ter que desperdiçar. Então, eles também vão ter o seu metabolismo de nitrogênio, também vão catabolizar aminoácidos se for necessário, mas eles não vão excretar esse nitrogênio, o grupamento amino vai ser mantido. Então, é por isso que a gente, basicamente, nessa aula, não vai abordar esses aspectos do catabolismo de vegetal. Tá? Isso aí vai ser mais aplicado quando a gente estiver estudando uma disciplina que pegue uma fisiologia vegetal, por exemplo. Então, a gente vai fixar o quê? Que os vegetais, eles não vão basicamente excretar o nitrogênio. Basicamente, todo o grupamento amino ele vai ser reciclado, ou seja, vai ser usado para gerar um novo aminoácido, uma nova biomolécula que utilize nitrogênio. Muito bem. Então, aminoácido. A gente teve, né, no início do curso, no início dessa disciplina, aulas que a gente falou sobre aminoácido, a gente estudou a estrutura dos aminoácidos. Então, a gente lembra que todo aminoácido apresenta o quê? Um carbono central, um grupamento carboxílico, um grupamento hidrogênio, um grupamento amino e um grupamento lateral, que é quem individualiza esse aminoácido. Muito bem. Só que agora eu estou trazendo uma novidade, eu trago um novo termo, um alfa-cetoácido. O que é isso? Nos livros, né, na maioria dos materiais, a gente encontra assim, o esqueleto carbônico dos aminoácidos. Aí você olha e fica, o que seria isso? O esqueleto carbônico dos aminoácidos. Então, em outras palavras, a gente poderia dizer que um alfa-cetoácido é um aminoácido sem o seu grupamento amino. Então, se eu tirar o grupamento amino, o que sobra é esse esqueleto carbônico. E a gente dá o nome disso de alfa-cetoácido. Então, aqui embaixo a gente pode ver alguns exemplos. Então, por exemplo, o glutamato. Perceba a estrutura do glutamato. Aqui está o seu grupamento amino. Se retirar esse grupamento amino, o que vai surgir no lugar aqui, esse C dupla O que vai ficar aqui,
Mas o restante, ó, é tudo igual. Então a gente diz que isso aqui é o quê? O esqueleto carbônico. E quando eu substituo esse grupamento amino por esse C dupla O, eu passo a ter um cetoácido correspondente. Então, tenho o aminoácido e eu tenho o seu esqueleto de carbono correspondente, o alfa-cetoácido. Então, no caso do glutamato, quem é o alfa-cetoácido dele? O alfa-cetoglutarato. Ó, tá vendo que o nome até já dá uma noção pra gente. Só que nem todos os aminoácidos o nome assim deixa tão evidente nessa relação. Então, por exemplo, o aspartato. Olha a estrutura dele. Então, se o aspartato perder esse grupamento amino, vai gerar aqui um C dupla O. E quem será o alfa-cetoácido correspondente? Já vai ser o oxaloacetato. A alanina. Se você retirar esse grupamento amino e gerar esse C dupla O, quem vai ser o cetoácido correspondente? O piruvato. Então, a gente observa que existe uma relação entre um aminoácido e seu esqueleto de carbono, o seu alfa-cetoácido correspondente. Então, o piruvato é o cetoácido da alanina. O que quer dizer isso? Quer dizer que um piruvato, quando ele ganha um grupamento amino, ele se transforma na alanina. Então, o piruvato é o cetoácido da alanina. Se ele ganhar um grupamento amino, ele se transforma em alanina. Já o alfa-cetoglutarato é o cetoácido que, se ganha um grupamento amino, se transforma em glutamato. Então, o alfa-cetoglutarato é o alfa-cetoácido correspondente do glutamato. E vice-versa. O que quer dizer isso? Quer dizer que se a alanina, se ela perder o grupamento amino, ela se transforma em quem? Em piruvato. Se o glutamato perder o grupamento amino, ele se transforma em quem? Em alfa-cetoglutarato. Então, conhecendo esses termos, eu começo a entender um processo que vai ocorrer no nosso organismo. Um processo que é chamado de transaminação. O que é isso? Então, vamos olhar aqui. Então, a alanina é um aminoácido. A alanina, ela pode se transformar no seu alfa-cetoácido, que é quem? O piruvato. Quando que a alanina se transforma no piruvato? A alanina se transforma no piruvato quando ela perde o seu grupamento amino. Então, o aminoácido, quando perde o grupamento amino, se transforma no cetoácido. Muito bem. Só que existe um mecanismo na célula para que esse amino que está sendo liberado, ele possa ser utilizado por uma outra molécula, ele possa ser transferido para uma outra molécula. Então, se o alfa-cetoglutarato, que é um cetoácido, se ele ganha um grupamento amino, ele se transforma em quem? Se transforma no aminoácido glutamato. Então, a gente observa isso, que no fundo, o que estaria acontecendo aqui? Simples. Essa transaminação permite que o nitrogênio, que o grupamento amino que estava na alanina, ele seja transferido e agora ele esteja presente aonde? No glutamato. Então, a transaminação é um processo que acontece no nosso organismo e ele é catalisado por enzimas chamadas genericamente de aminotransferase ou transaminase. Então, elas fazem transferência de grupamento amino. Então, o grupamento amino que está em um aminoácido, através dessas enzimas, serão transferidos para um outro aminoácido. Então, a gente vai perceber isso, que existem diversas aminotransferases relacionadas a quem? Aquele aminoácido. Então, tem a alanina aminotransferase. Então, se a alanina estiver doando o seu grupamento amino, existe uma enzima, a alanina aminotransferase, que vai catalisar essa reação. Então, são várias. Então, a gente pode representar de uma maneira genérica que um aminoácido, através da aminotransferase correspondente, ele se transforma no seu cetoácido. Quando?
quando ele doa o seu grupamento amino para um outro cetoácido, que aí se transforma em um aminoácido. Muito bem. Isso é falando de uma maneira genérica. Só que a gente vai ver que esse processo no nosso corpo, ele tem uma relação. Ao invés desse processo ficar sendo feito ao acaso, tem o aminoácido 1, transforma no aminoácido 2. Aí tem o 3, transforma no 6. Não. Existe. Isso pode ocorrer, dependendo da necessidade, mas nesse processo de catabolismo que nós estamos falando, a gente vai perceber que existe uma transformação, uma transferência induzida. Por quê? Porque o nosso organismo vai preferir, ao invés de trabalhar com 20 aminoácidos diferentes, ele vai preferir trabalhar com um único tipo de aminoácido. Então a gente vai ver que quando as proteínas são degradadas e liberam seus aminoácidos, são 20, né? A gente não fala que são 20 aminoácidos diferentes que compõem a proteína, então são 20 tipos diferentes. Então, ao invés do corpo ter que trabalhar com esses 20 tipos diferentes, por essas reações de transaminação, ele vai pegar o grupamento amino e usar para formar quem? Para formar o glutamato. Então, a gente diz que no processo de catabolismo ocorrem reações de transaminação de modo que os grupamentos aminos de diferentes aminoácidos sejam usados para formar apenas um tipo de aminoácido. Quem? O glutamato. Então, a gente vai ver que o glutamato ele tem um papel muito importante nesse processo catabólico. Por quê? Porque o glutamato ele vai servir como um transportador de grupamento amino. Ele atua no transporte intracelular, ou seja, dentro da célula. Como assim transporte intracelular dentro da célula? A gente acabou de ver, eram 20 diferentes tipos. Eles todos vão ser afunilados, vão ser transaminados de modo a formar um único tipo, o glutamato. Isso tudo ocorreu em que parte da célula? Isso vai estar ocorrendo no citossol. Muito bem. Só que a próxima etapa desse processo ocorre aonde? Na matriz mitocondrial. Então, é esse glutamato que vai ser transportado para dentro da mitocôndria para que o processo possa ocorrer. Então, a gente vai ver que, uma vez que o glutamato foi formado, ele é transportado para dentro da mitocôndria e dentro da mitocôndria acontece um novo processo, um processo chamado de desaminação oxidativa. Então, vamos traduzir esse nome. Oxidativa. A gente já está esperto que quando acontece esse nome é porque alguém está sendo oxidado, alguém está liberando hidrogênios. Então, o glutamato ele vai ser oxidado, transferindo hidrogênios para uma coenzima. Então, aqui a gente tem quem? O NADP. Opa, mas por que está entre parênteses? Essa enzima que catalisa essa desaminação do glutamato é uma enzima bem especial. Por quê? Ela é uma enzima que ela pode usar tanto NAD quanto NADP nessa reação. A maior parte das enzimas ou usa a coenzima NAD ou usa a coenzima NADPH, NADP. Tá? Ela não usa uma ou outra. Essa é uma exceção. Então, ela vai pegar os hidrogênios do glutamato e usar para formar uma coenzima reduzida, o NADH ou o NADPH. Muito bem, então por isso é oxidativa. Mas por que desaminação? Olha o nome, desaminar. Então, você vai tirar o grupamento amino. Então, esse grupamento amino do glutamato, ele vai ser liberado na forma de amônio dentro da matriz mitocondrial. Então, o glutamato é um aminoácido e ele vai perder o seu grupamento amino. Com isso, ele se transforma em quem? Em alfa-cetoglutarato. Então, presta atenção
que nessa reação de desaminação, a gente tem uma diferença. Por quê? Porque na desaminação, o grupamento amino, o nitrogênio, ele vai ser liberado como amônio livre na matriz mitocondrial. Isso aqui não vai gerar a formação de um outro aminoácido. Então, entenda essa diferença. A transaminação é a transferência de grupamentos aminos. Um aminoácido doa o grupamento amino para formar um outro. Na desaminação, não. Na desaminação, o grupamento amino vai ser retirado e liberado na forma de amônio livre dentro da matriz mitocondrial. Muito bem. Então, a gente está entendendo que a gente está catabolizando esses aminoácidos para poder retirar o grupamento de amino que está em excesso e excretar, liberar isso. Animais que excretam na forma de ureia precisarão pegar esse nitrogênio e transformar em ureia. Processo esse que acontece no fígado, através do ciclo da ureia. E uma vez que tiver formada a ureia, isso aqui vai cair na corrente sanguínea, vai para os rins, onde poderá ser excretada na urina. E esse é o nosso famoso ciclo da ureia. Então, na maioria das vezes, o aluno para aqui e ele nem sabe para onde olhar, né? Porque são tantas setas, são tantos compostos. E realmente assusta. Admito, né, que assusta, porque a gente tem que saber por onde começar. Então, muitas das vezes, a gente já falou isso em várias reações, né? A gente tem que parar e respirar. A gente tem que se localizar. Então, olha aqui, ó, olha aqui de cima. Aminoácidos. Aminoácidos que estão formando glutamato. O que a gente falou do glutamato? O glutamato serve de transporte intracelular. Então, no citossol, ele vai ser transportado para onde? Para dentro da mitocôndria. Dentro da mitocôndria, o que acontece com o glutamato? Acontece a desaminação oxidativa. O que quer dizer isso? Quer dizer que o glutamato libera o seu grupamento amino. Dá para a gente vir estudando isso, dá para a gente vir olhando. Mas se você não se sentir seguro, procure em outro livro, procure em outra representação ou comece a fazer a sua própria. Por quê? Porque talvez em outro livro, talvez aqui já seja um pouquinho mais amigável, né? Ele vem trazendo algumas informações que auxiliam a gente a entender o que está acontecendo, né? E talvez tenha alguns que sejam um resumo do resumo do resumo. Eu sempre digo para vocês, não se limitem no resumo do resumo do resumo, porque não vai trazer tudo. Mas comecem por ele, porque é a hora que a nossa cabeça começa a entender. Depois a gente vai acrescentando as informações. Então, esse ciclo da amônia super resumido, ele dá para a gente assim, uma visão simplificada, mas que ajuda a gente a compreender. A primeira coisa que a gente tem que compreender é quem é a ureia. A ureia vai ser um produto formado por esse ciclo. Mas quem é ela? Como é que é a estrutura dela? Então, observe que a ureia ela tem NH2, ela tem NH2 e ela tem um C-O. Então, essa ureia, esse composto, vai ser excretado, ele vai sair pela nossa urina. Então, é interessante a gente saber de onde que vem cada pedacinho desse, para a gente poder entender qual é a lógica do nosso corpo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vê, que esse ciclo da ureia, ele começa na matriz mitocondrial a partir de um grupamento amônio. Que grupamento amônio é esse? O que foi formado na desaminação oxidativa. E ele vai se unir a um carbono, a um CO2. Então, um gás carbônico, um carbono inorgânico, se une a ele. E aí, com isso, a gente tem a formação desse carbamoil fosfato. Isso aqui é um grupamento de fosfato, tá? Então, a gente tem essa estrutura, carbamoil fosfato. Que dentro da mitocôndria ainda
vai se juntar a uma molécula de ornitina. Essa ornitina se junta a essa parte aqui, ó. O fosfato não. Se junta ao C-O e ao amônio. Com isso, a ornitina, quando se junta a essa parte carbamoil, ela se transforma na citrulina. Nomes bonitos, né? Mas é assim mesmo. Então, a gente vê que dentro da mitocôndria, o carbamoil se junta à ornitina, formando a citrulina. A citrulina ela vai vir para o citossol, e no citossol a citrulina se junta ao aspartato, formando com isso uma molécula chamada de arginosuccinato. Então, veja bem, a citrulina, quem que ela está carregando? Ela está carregando o C-O e o grupamento amino. Quem que o aspartato está trazendo? O aspartato está trazendo um outro nitrogênio. Então, aqui no arginosuccinato, quem que eu tenho na estrutura? Na estrutura do arginosuccinato, eu tenho o C-O, eu tenho o NH2 e eu já tenho um novo grupamento amino. Aí, o que acontece na sequência? O arginosuccinato vai se transformar em arginina. Por quê? Porque vai perder um esqueleto de carbono, vai perder um fumarato. Então, olha que interessante. O aspartato era um aminoácido. Ele chegou trazendo o seu esqueleto de carbono e um grupamento amino. Só que nesse ciclo da ureia, o que a gente está querendo excretar? A gente está querendo excretar nitrogênio que está em excesso. Então, o que ele veio para deixar nesse ciclo? Ele veio para deixar nesse ciclo um outro grupamento amino. Então, esse esqueleto de carbono, ele é para ser jogado fora? De jeito nenhum. Então, na reação subsequente, o esqueleto de carbono ele vai sair na forma de quem? Na forma de fumarato. Então, com isso, o arginosuccinato deixa esse esqueleto de carbono embora e se transforma em arginina. Então, o que eu tenho aqui na arginina? Na arginina, agora eu tenho dois grupamentos que contêm nitrogênio, além do grupamento C-O. E aí, finalmente, vem a reação que faz o quê? Que finalmente forma a ureia. Então, essa arginina libera esse composto, que é a ureia, e com isso ela se transforma, regenera quem? A ornitina, para dar início novamente a esse ciclo. Então, é interessante a gente prestar atenção nesse ciclo da ureia para entender essas vertentes. O nosso corpo está eliminando nitrogênio. Da onde que estão vindo esses nitrogênios? Um nitrogênio ele vem direto do grupamento amino. Grupamento amino que foi desaminado. Então, um veio daqui. Só que tem dois grupamentos aminos. Da onde que vem o outro? O outro vem através do aspartato. Então, o aspartato traz o outro grupamento amino. E o carbono que está sendo liberado junto com essa ureia? Era um carbono orgânico? De jeito nenhum. Era um C-O, ou seja, um gás carbônico que foi unido nessa molécula. E aí ele vai ser liberado. Então, perceba que o seu corpo ele consegue liberar o nitrogênio que está em excesso sem desperdiçar carbono. Tá? Então, é muito importante a gente ter essa visão. Muito bem, mas poxa, professora, se esse ciclo já traz isso tudo, eu não preciso olhar um ciclo tão complexo desse. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Talvez em algumas situações, não. Mas quando a gente tenta aprofundar o nosso conhecimento, aprofundar o nosso estudo, esse ciclo aqui, ele está muito resumido. Ele não traz todas as informações que a gente precisa. Então, por exemplo, a gente fala, o aspartato, ele vem trazendo o segundo grupamento amino. Mas qual é a origem desse aspartato? Então, se a gente volta para esse esquema aqui do Leninger, a gente consegue perceber. A gente consegue perceber que o aspartato, ele é formado a partir de quem? Do glutamato. Então, o glutamato, ele é transaminado. Então, o glutamato doa o grupamento amino para o oxaloacetato
com isso formando o aspartato. Então, o nitrogênio que estava no glutamato, ele está agora onde? No aspartato. E é esse aspartato que vem aqui no ciclo da ureia para entregar o nitrogênio. Então, perceba que esse esqueleto de carbono que veio aqui, ó, através do oxaloacetato, está no aspartato, e ele vai sair agora como quem? Ele sai agora como quem? Como fumarato. Poxa, professora, mas para que eu preciso saber isso? Da onde que veio esse aspartato? Não bastava só eu saber. O aspartato, ele vem, entrega o nitrogênio e sai fumarato e acabou. Não. Por que não? Porque existe uma relação importantíssima nessa dinâmica do aspartato. Uma relação que a gente precisa ver aqui, ó. Então, a gente está falando que o aspartato vem no ciclo da ureia, trazendo nitrogênio e se transforma em argino-succinato. Na reação subsequente, forma o fumarato. Beleza. Só que para formar o aspartato, eu preciso de quem? Do oxaloacetato. Nós já abordamos essa discussão do oxaloacetato, de como ele pode ser utilizado em várias reações. E aqui, o princípio que a gente vai prestar atenção é o mesmo. O oxaloacetato, ele é usado no ciclo do ácido cítrico para quê? Para a produção de energia. Então, o ciclo do ácido cítrico precisa ter oxalo suficiente para ele poder girar, para ele poder formar energia. Só que quando o ciclo da ureia está funcionando, que ele não funciona rápido o tempo todo, isso depende daqueles fatores que a gente já falou, de alguns que a gente já falou. Quando esse ciclo da ureia está funcionando, uma parte do oxaloacetato vai ser desviado. Vai ser desviado para formar quem? Para formar o aspartato. Ah, então o oxaloacetato ele é gasto, ele é perdido? Não. Não. Por que não? Porque depois ocorre a formação do fumarato, que vai virar malato e que retorna regenerando o oxaloacetato. Mas percebam que existe aqui, ó, um tempo até que o oxaloacetato volte. Então, isso faz com que o ciclo do ácido cítrico ele fique prejudicado. Então, vamos supor que a célula tem 100 unidades de oxaloacetato. Se o ciclo da ureia não estiver funcionando, as 100 estão sendo utilizadas no ciclo do ácido cítrico. Mas se ele começar a funcionar, pode ser que só 70 fique aqui, porque 30 estão sendo desviados. Ou pode ser que 50, metade fica no ciclo do ácido cítrico, metade é usado no ciclo da ureia. Mas se forem 30 no ciclo do ácido cítrico e 70 no ciclo da ureia? Opa, aí o prejuízo aqui já está bem grandão. Então percebam que o seu organismo ele vai ficar numa dinâmica que ele precisa controlar quando que um ciclo pode ocorrer mais rápido do que o outro. E aqui que está o controle. Lembra que a gente falou da desaminação que libera o amônio livre na matriz mitocondrial? Então, quando o organismo tem amônio livre, ele não tem outra escolha a não ser pegar esse amônio e transformar em carbamoil, para dar início ao ciclo da ureia. Então, o seu organismo ele vai ter um controle da quantidade de amônio que ele está mandando para esse ciclo da ureia. Por quê? Porque se ele mandar muito amônio de uma maneira rápida, ele pode prejudicar quem? O ciclo do ácido cítrico. O amônio ele é tóxico, não dá para deixar o amônio livre aqui na matriz mitocondrial. Então, se o organismo fizer a desaminação, se liberar amônio, o ciclo da ureia vai ter que funcionar imediatamente. E aí, com isso, pode ser que prejudique o ciclo do ácido cítrico. Estou entendendo? Mas que história é essa de bicicleta de Krebs? Eu não gosto muito desse esquema, não, porque esse esquema não dá para ver direito uma bicicleta. Mas a representação desse esquema, tem livros que representam de um jeito que você realmente enxerga isso aqui
como sendo as duas rodas de uma bicicleta, tá? E, obviamente, aqui a gente tem um corpo, o guidão da bicicleta, que interage com as duas rodas. Então, o que se percebeu? O que se percebeu é que existe uma relação entre esses dois ciclos, o ciclo da ureia e o ciclo do ácido cítrico. Adivinha quem percebeu isso? Adivinha? É óbvio que foi o Krebs. Por quê? Porque foi o Krebs que descobriu o ciclo do ácido cítrico e também foi ele que descobriu quem? O ciclo da ureia. Então, aqui está a explicação de por que não é adequado a gente ficar chamando o ciclo do ácido cítrico do ciclo de Krebs, porque ele tem mais de um ciclo que ele descobriu. Tá? Então, quando a gente chega nesse nível aqui de estudo, se eu falo ciclo de Krebs, qual? O ciclo do ácido cítrico ou o ciclo da ureia? Tá? É óbvio que o ciclo do ácido cítrico ele é mundialmente, assim, comumente chamado de ciclo de Krebs. Mas a gente precisa ter essa noção, que o nome correto é ciclo do ácido cítrico. Muito bem. Então, a gente veio até o momento estudando o quê? O catabolismo de aminoácidos e a gente viu o destino de quem? Do grupamento amino. Então, a gente viu que o aminoácido, o grupamento amino, ele ia ser desaminado, libera o amônio livre, que vira carbamoil, que vai para o ciclo da ureia. Ureia pode ser liberado pela nossa urina. O que sobrou no meu aminoácido, então? Sobrou o esqueleto carbônico, o alfa-cetoácido. Então, a gente vê que o nitrogênio em excesso vai ser eliminado. Mas o alfa-cetoácido, ou seja, o esqueleto de carbono, ele vai ser reutilizado. Como será essa reutilização? Depende. Depende de qual célula, qual condição que ela está e depende ainda do tipo do aminoácido que deu origem ao alfa-cetoácido. Então, dependendo do aminoácido, o uso vai ser diferenciado. Como assim? Todos os aminoácidos poderão ser utilizados, se necessário, para a produção de energia. Porém, existem outros usos. E aí que o tipo de aminoácido vai influenciar. Se o seu organismo quiser utilizar esse esqueleto de carbono, porque é necessário para a produção de glicose. Alguns aminoácidos podem ser utilizados, o esqueleto carbônico dele, né, pode ser utilizado para a produção de glicose. Porém, outros somente poderão ser utilizados para a produção de corpos cetônicos. Então, o aminoácido nitrogênio, eliminado, descartado. O esqueleto carbônico, o alfa-cetoácido, vai ser usado. Pode ser usado para a produção de energia ou, dependendo do tipo de aminoácido e da necessidade, pode ser usado para síntese de glicose ou para síntese de corpos cetônicos. São 20 tipos diferentes de aminoácidos. Só que a gente vai descobrir que esses 20 tipos, as enzimas que trabalham neles, as vias metabólicas, elas tendem a gerar apenas 7 produtos principais. Então, ao invés de trabalhar com 20, as vias metabólicas vão ocorrer e vão convergir para formar 7 produtos principais. Nós teríamos que estudar aminoácido por aminoácido, enzima por enzima. Mas nós não faremos isso. A gente vai observar como que é esse agrupamento. A gente vai observar quais são esses produtos principais. Então, a gente vai ver que, dependendo do aminoácido, pode ser formado alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato, oxaloacetato, piruvato, acetil-CoA ou aceto-acetil-CoA. Como assim? Então, os esqueletos carbônicos da arginina, glutamina, histidina, prolina e glutamato serão utilizados, formarão
o alfa-cetoácido, alfa-cetoglutarato. Porém, se o aminoácido que está sendo catabolizado for a isoleucina, metionina, treonina ou valina, quem será formado já vai ser o succinil-CoA. Se for alanina, cisteína, glicina, serina, treonina ou triptofano, vai dar origem ao piruvato, que aí pode dar origem ao oxaloacetato, assim como ocorre com aspartato e a arginina. Porém, se forem a fenilalanina, leucina, lisina, triptofano e tirosina, eles dão origem ao acetoacetil-CoA, que pode dar origem ao acetil-CoA, assim como ocorre com a isoleucina, leucina, treonina e o triptofano. E por que eu quero saber dessa diferença? Simples. Porque a gente vai perceber que alguns aminoácidos estão destacados em rosa. E esses que estão destacados em rosa, nós chamamos de glicogênicos. Enquanto os que estão destacados em azul, nós chamamos de cetogênicos. O que eles têm em comum? Simples. Aqueles que são chamados de cetogênicos, qual é o composto que eles dão origem? Qual é o composto em comum que ele tem? O acetil-CoA. Aqueles que são chamados de glicogênicos, qual o composto comum que eles dão origem? Eles dão origem a compostos que são o quê? Intermediários do ciclo do ácido cítrico. Muito bem. Glicogênicos. O que quer dizer isso? São esqueletos de carbônicos que podem ser usados para quê? Para gerar glicose. Então, através da gliconeogênese, o carbono desses aminoácidos, o carbono do esqueleto de carbono, vai ser usado para gerar glicose. E quando isso vai acontecer? Quando esse esqueleto de carbono der origem a um intermediário do ciclo de Krebs, do ciclo do ácido cítrico. E por quê? Com esses aqui, eles não poderão ser utilizados para síntese de glicose. Nós já fizemos essa discussão. A gente já viu que os carbonos do acetil-CoA, o que acontece com eles quando eles entram no ciclo do ácido cítrico? A gente já viu que os carbonos do acetil-CoA são perdidos na forma de quê? Na forma de CO2. Então, a gente percebe que os aminoácidos cujo esqueleto de carbono se transforma em acetil-CoA, os carbonos deles serão perdidos no ciclo do ácido cítrico. Logo, os carbonos deles não poderão ser utilizados para formar glicose. Então, por isso, esses aminoácidos serão utilizados para formar uma outra coisa, que a gente também já falou, que são o quê? Que são os corpos cetônicos. Então, uma célula que esteja degradando bastante aminoácido e que esses aminoácidos estejam dando origem ao acetil-CoA, ela pode usar esse acetil-CoA para formar corpos cetônicos. Ou esses aminoácidos que derem origem a intermediários do ciclo de Krebs, se forem necessários, poderão ser usados para sintetizar glicose através da gliconeogênese. Então, de um modo geral, como é que a gente começa a resumir, a visualizar tudo isso? Catabolizar aminoácido envolve a gente, primeira coisa, separar. Grupamento amino vai para um lado, esqueleto de carbono vai para o outro. O que acontece com o grupamento amino? O grupamento amino vai ser excretado. Nós excretamos na forma de ureia. Então, o ciclo da ureia vai ter que participar. Tá, mas o esqueleto de carbono, o que vai acontecer com ele? O esqueleto de carbono são 20 diferentes tipos, vão convergir para formar apenas 7. E esses 7 poderão ser divididos em 2 tipos, em cetogênicos ou em glicogênicos, dependendo da estrutura deles, de quem são eles. Quando a gente tem como produto o acetil-CoA ou acetoacetil-CoA, eles serão utilizados não para produzir glicose, apenas poderão ser utilizados ou para a produção de energia ou para a produção de corpos cetônicos. Por isso, eles são chamados de cetogênicos. Já aqueles que derem origem ao piruvato, oxaloacetato, fumarato, alfa-cetoglutarato ou succinil-CoA, se necessário,
os carbonos deles poderão ser usados para gerar glicose através da gliconeogênese. Por isso, eles serão chamados de glicogênicos. Muito bem, pessoal. Então, catabolismo de aminoácido envolve todos esses fatores que a gente observou. Então, é preciso que a gente entenda como que cada organismo faz, qual é a hora que ele degrada esse aminoácido e que existe uma relação entre o metabolismo desse aminoácido com várias outras vias metabólicas da célula. Então, vamos dar uma revisada, olhar, o livro para a gente conseguir consolidar esse estudo. Até a próxima!